Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o retorno do fenômeno El Niño, previsto para o segundo semestre de 2026, pelos principais institutos de meteorologia do mundo. Sendo assim, irei falar sobre esse fenômeno climático que causa perturbações climáticas em escala global. Todavia, estarei centralizando a influência do El Niño no território brasileiro, até mesmo porque no canal Geogênio já existem outras aulas sobre os fenômenos do El Niño e da Laninha. Mas como nós temos a previsão de formação de um El Niño para o ano de 2026, é preciso falar sobre esse fenômeno e mostrar como ele se forma e as consequências desse fenômeno. Como eu disse, essa aula estará falando especificamente da influência do El Niño no território brasileiro. Então, o El Niño, ou simplesmente o Menino, é um fenômeno que resulta do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Central e Oriental nas imediações da linha do Equador. Então, essa tonalidade roxa mostra os pontos em que a temperatura da superfície do mar fica mais elevada e a tonalidade azul é onde a temperatura do mar fica mais baixa. Então, como vocês podem ver aqui, nessa tonalidade, o El Niño ele se forma toda vez que você tem um aquecimento anormal da temperatura da superfície do mar na região central e oriental, nas imediações da linha do Equador, no Oceano Pacífico. E pergunta-se o que determina esse aquecimento anormal da temperatura da superfície do mar nas imediações da linha do Equador, no Pacífico Central e no Pacífico Oriental. Nós temos que analisar o porquê disso acontecer e entender que é justamente a partir da mudança dos padrões dos ventos é que nós teremos esse aquecimento e também o resfriamento da água da superfície do mar ou da temperatura da superfície do mar nas imediações da linha do Equador ao longo do Oceano Pacífico. Então aqui o El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Lembrando, aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial nas imediações, na sua porção central e na sua porção oriental. Sua formação ocorre através de uma série de mudanças nas interações entre o oceano e a atmosfera, claro, através do aquecimento da temperatura da superfície do mar. O oceano irradia mais calor para a atmosfera e também, se a água do mar está mais aquecida, você tem uma alteração nos padrões de evaporação. Ar quente e úmido são dois elementos essenciais para a formação de nuvens de chuva, claro, dependendo das condições da pressão atmosférica. O enfraquecimento dos ventos alísios. Professor, o que são ventos alísios?
Estou meio gripado, desculpem. Ventos alísios são ventos que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador. No hemisfério sul, nós temos os alísios de sudeste, no hemisfério norte, os alísios de nordeste. Então, o El Niño, quando se forma, consequentemente, o primeiro indicativo que é analisado é justamente o enfraquecimento dos ventos alísios de sudeste e nordeste. Isso já dá aos meteorologistas condições de começarem a prever, elaborar prognósticos sobre a formação do El Niño e até mesmo da Laninha no sentido oposto, como, por exemplo, o fortalecimento dos ventos alísios. Então, aqui nós temos, em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste, isso nas imediações da linha do Equador. Então você tem ventos de leste, empurrando as águas quentes superficiais em direção à Indonésia e à Austrália, isso em condições normais. No El Niño, esses ventos enfraquecem significativamente, ou podem até mesmo inverter o seu sentido, ou seja, esses ventos podem passar a soprar de oeste para leste, normalmente isso acontece, tá? Não é incomum, é bastante frequente a mudança na direção dos ventos, até mesmo porque é essa mudança na direção dos ventos que irá empurrar as águas quentes superficiais que se encontram nas imediações da linha do Equador no Pacífico Ocidental em direção ao Pacífico Central e ao Pacífico Oriental. Deslocamento das águas quentes. Sem a força dos ventos para mantê-las no oeste, a grande piscina, entre aspas, de águas aquecidas começa a se deslocar de volta para o leste, em direção à costa da América do Sul, Peru e Equador. Aqui você tem essa imagem muito bem trabalhada pela inteligência artificial, simbolizando aqui águas quentes, né, chegando no litoral ocidental da América do Sul. Então aqui você tem a Colômbia, você tem o Peru, tem o Equador, o norte do Chile. Na verdade, esse aquecimento anormal acontece em toda essa extensão, tá? Não fica restrito ao Peru e ao Equador, não, tá? Esse aquecimento ele é bem mais extensivo. E eu que acompanho há 44 anos, né, através dos estudos específicos inerentes aos climas, eu acompanho isso há muito tempo, então posso dizer com vocês, sem medo de errar, que esse aquecimento ocorre do Equador até a porção central do litoral do Chile. Aqui nós temos mudança da circulação na célula de Walker. A célula de Walker é uma das células de circulação atmosférica que existe em nosso planeta, tá? Então, a célula de Walker, ela atua na zona intertropical, principalmente ali nas imediações da linha do Equador. Aqui eu coloquei para vocês a dinâmica de circulação da célula de Walker em situação de El Niño. Então, o que vocês podem perceber? Aqui você tem os ventos de superfície, tá? Aqui você tem as correntes ascendentes de ar, representadas aqui nesses dois pontos. E aqui você tem as correntes descendentes de ar. Onde você tem a corrente ascendente, o Bzinho de baixa pressão atmosférica, e onde você tem a corrente descendente, o Azinho de alta pressão atmosférica. Então, se a pressão atmosférica aumenta, o ar frio e seco que se encontra na alta camada da troposfera, ele vai exercer o movimento descendente.
E lembrando que os ventos de superfície sempre sopram de um centro de alta pressão para um centro de baixa pressão. Se você observar onde está acontecendo essa subsidência do ar frio e seco, repare que está sobre a Amazônia, e isso vai ter um impacto muito grande no clima amazônico por ocasião do El Niño, quando então nós temos uma elevação da temperatura e a redução das chuvas. Repare que aqui, onde você tem a corrente ascendente, formam-se aquelas nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus, que são responsáveis por chuvas torrenciais, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, nuvens de tempestade, que ocorrem não só nessa região do Oceano Pacífico, mas também aqui nos contrafortes da Cordilheira dos Andes, voltados para o Oceano Pacífico, onde você tem ação combinada do efeito orográfico com o efeito convectivo. Então, toda vez que temos o El Niño, chove torrencialmente, sobretudo nas vertentes da Cordilheira dos Andes, voltadas para o Oceano Pacífico. Repare que lá no sudeste da Ásia, você tem aqui um centro de alta pressão até mais intenso do que aquele que se forma sobre a Amazônia, razão até pela qual você tem a mudança na direção dos ventos de superfície de oeste para leste, o que desloca essas águas mornas que aqui estão representadas pela cor laranja. E é justamente esse deslocamento dessas águas mornas superficiais que irão gerar o aquecimento anormal da temperatura da superfície do mar na região equatorial central e oriental do Oceano Pacífico, desencadeando o fenômeno do El Niño. Aqui nós temos a probabilidade do El Niño, segundo o NOAA, a Administração Atmosférica Oceânica Nacional, que é o principal órgão responsável pela previsão do tempo nos Estados Unidos. Em vermelho, a probabilidade de ocorrência do El Niño. Em azul, a probabilidade de ocorrência da Laninha. Em cinza, o período neutro, ou seja, repare que nós estamos aqui nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro. Laninha está se enfraquecendo, né? Está com um pouco mais de 50%. Repare que o período neutro está alto, próximo da Laninha. Agora, repare a previsão para janeiro, fevereiro, março. Laninha um pouquinho acima de 20%. Período neutro acima de 70%. Fevereiro, março, abril. Repare que o período neutro próximo de 90%. A Laninha em torno de 10%. E o El Niño já dá suas caras, com uma previsão muito pequena. Março, abril, maio. Repare, a Laninha com aproximadamente 5%, o período neutro com um pouco mais de 80%, e agora o El Niño com 10%. Abril, maio, junho. Laninha com menos de 5%, período neutro 70%, e agora o El Niño com mais de 20%, quase 25%. Maio, junho, julho, Laninha um pouquinho acima de 5%, período neutro em torno de 56%, 57%, e repare, o El Niño já perto de 40%. Junho, julho, agosto, Laninha se manteve aí em torno de 6%, 7%, período neutro agora está em torno de 44%, o El Niño já está 50%. Agora, julho, agosto e setembro, Laninha permanece com a mesma perspectiva, o período neutro abaixo de 40% e o El Niño já perto de 60%. Repare, agosto, setembro, outubro, a Laninha subiu um pouquinho, está em torno de 7%, período neutro
pouquinho acima de 30% e a previsão de El Niño já em 60%. Então, como você tem essa progressão de probabilidade de ocorrência do El Niño no movimento ascendente, dificilmente ele deixará de existir no ano de 2026/2027. Então, o NOAA raramente ele erra. É um instituto com uma precisão enorme, bastante confiável, razão pela qual precisamos levar a sério as previsões do El Niño para o ano de 2026. Aqui nós temos outro mapinha, né? Aqui, ó, abril, maio, junho de 2026, já mostrando aqui nas imediações da linha do Equador a temperatura da água do mar através de uma projeção feita aqui pelo Instituto Europeu. Aqui é o modelo europeu, tá? Também configurando a formação do El Niño no transcurso de 2026. Aqui nós temos as consequências do El Niño no Brasil, né? Regiões Norte e Nordeste, alteração na célula de Walker, né, causa movimentos descendentes de ar seco nessas regiões, inibindo a formação de nuvens e provocando secas e calor intenso. Então, repare aqui nessa tonalidade, né, caramelo, quase marronzinho, mostrando áreas ou estados que serão castigados pela seca toda vez que o El Niño se manifesta. Parte do sertão nordestino fica muito mais seco e a Amazônia também enfrenta uma redução de chuvas de forma significativa, sobretudo a Amazônia Oriental e a Amazônia Setentrional. Região Sul, o bloqueio atmosférico favorece a passagem de frentes frias e o aumento de umidade, resultando em chuvas abundantes e tempestades. Então, toda vez que o El Niño se manifesta, normalmente no período da primavera, nós temos inundações que às vezes causam problemas gravíssimos, não só nas cidades, como também nas plantações, como nós tivemos, por exemplo, as inundações que ocorreram no Rio Grande do Sul em 2024, que causaram tantos prejuízos. Então, o El Niño, ele gera essa mudança na circulação do ar no território brasileiro e, consequentemente, lá no sul do Brasil, ele é responsável por formação de sistemas de tempestades que permanecem ativos durante vários dias, causando enormes transtornos para os municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os estados mais castigados pelas chuvas causadas pelo fenômeno do El Niño. Aqui nós temos, aí se pergunta, né? Normalmente o meu aluno pergunta, professor, por que o El Niño intensifica a seca no sertão nordestino? O principal motivo está aqui, ó. A formação de um centro de alta pressão, AP, centro de alta pressão. Lembre-se que o ar quente úmido que se forma lá no Pacífico Equatorial, na região central e oriental, ele exerce aquele movimento ascendente. Então, na medida que esse ar quente úmido sobe, ele se resfria, o vapor d'água se condensa, formando nuvens de tempestade, e essas nuvens descarregam um volume de água ou de chuva muito grande sobre a região equatorial do Oceano Pacífico e suas imediações, e também nas vertentes da Cordilheira dos Andes, voltadas para o Oceano Pacífico. Então, esses ventos, quando transpõem a Cordilheira dos Andes, já estão secos e eles exercem esse movimento de subsidência sobre o sertão e sobre a Amazônia. Então, ora, se aqui você tem o ar frio e seco que se encontra nos altos níveis da troposfera, exercendo o movimento de subsidência,
Esse ar frio e seco vai comprimir o ar quente próximo à superfície, aumentando com isso a temperatura e inibindo a formação de nuvens de chuva. E lembrando que todo centro de alta pressão é uma área anticiclonal, uma área dispersora de ventos, que bloqueia a umidade procedente do Oceano Atlântico, deslocada aqui pelas correntes de leste e pelos ventos alísios, e aqui mais ao norte pelos alísios de nordeste. No sul, alísios de sudeste, aqui em cima, alísios de nordeste, e aqui nessa posição, as correntes de leste. Então, esse bloqueio atmosférico, ele vai contribuir para a redução significativa das chuvas no sertão nordestino. Como vocês podem ver aqui, por esse mapa, né? Nós temos aqui a presença de nuvens e aqui o céu praticamente sem nuvem nenhuma sobre o sertão nordestino. Então aqui, ó, o aquecimento no Pacífico altera a circulação atmosférica, célula de Walker, o que favorece a formação de sistemas de alta pressão sobre o Nordeste. Esse sistema atua como uma barreira, impedindo que massas de ar úmidas vindas da Amazônia ou do Sul cheguem ao interior da região, não só da Amazônia e do Sul, mas também do Oceano Atlântico, que fique bem claro isso. Aqui nós temos a redução da zona de convergência intertropical. Em épocas de El Niño, normalmente, a ZECIT, que é um sistema atmosférico que responde pelas chuvas principalmente nos meses de outono no Nordeste setentrional e também em boa parte da Amazônia, em épocas de El Niño, a ZECIT fica afastada do Nordeste, ela não desce até o Nordeste por causa desse bloqueio atmosférico que se forma aqui, ou até mesmo por causa da temperatura da água do mar do Atlântico Norte, que pode estar mais alta do que nos padrões normais, e isso também acaba criando uma situação de manutenção da ZECIT um pouco acima da linha do Equador. Ora, se a ZECIT é um sistema responsável por boa parte das chuvas de outono que ocorrem no sertão nordestino, que eles chamam até de quadra chuvosa, que começa, na verdade, no verão, em janeiro, e vai até abril, e em algumas áreas até a primeira quinzena de maio. Então, ela aqui, ó, esse verde aqui representa a zona de convergência intertropical, branquinha aqui as nuvens. Repare as condições atmosféricas muito boas que estão aqui. O fenômeno pode deslocar para o norte, a zona de convergência intertropical, que é o principal sistema produtor de chuvas no semiárido nordestino durante o verão e o outono, que é o período que chove normalmente no sertão nordestino. Aqui nós temos o aumento da temperatura. Claro, menor cobertura de nuvens, menor incidência de chuvas, o resultado disso é o aumento da temperatura, não só na superfície do solo, assim como o aumento da temperatura do ar atmosférico. Além de reduzir as chuvas, o El Niño eleva as temperaturas médias, o que aumenta a evaporação da água de reservatórios e do solo, agravando a sensação de seca e impacto na agricultura. Sim, logicamente, açudes de menor porte acabam secando, a menor disponibilidade de água para irrigação das lavouras, menor disponibilidade de água para o abastecimento da população e gerando prejuízos enormes aos produtores rurais e também reduzindo a disponibilidade de emprego lá no sertão nordestino. Aqui você tem, né, esse mapinha do Brasil mostrando aqui o percentual de umidade do solo por ocasião do El Niño, 5%, muito baixo. Por que em épocas de El Niño ocorre a redução das chuvas na Amazônia setentrional / oriental? Então aqui, ó, a redução das chuvas na Amazônia durante o El Niño ocorre principalmente devido ao deslocamento da célula de Walker, que altera os movimentos de ar na região equatorial.
Os mecanismos específicos são ventos descendentes, subsidência. O aquecimento anormal das águas do Pacífico faz com que o ar quente e úmido suba naquela região, formando nuvens de tempestade. Após subir no Pacífico, esse ar se desloca na alta atmosfera, na alta camada da troposfera, tá? E desce sob subsidência sobre o norte e nordeste do Brasil. Esse ar descendente é seco e inibe a formação de nuvens, impedindo a chuva. Aqui você tem esse mecanismo da célula de Walker, em épocas de El Niño. Repare aqui a seta, né? Aqui é a América do Sul, né? Aqui é a América do Norte, a seta aqui descendo, né? Indicando que essa subsidência está ocorrendo sobre a Amazônia. Então, isso gera também a formação de um bloqueio atmosférico sobre a Amazônia. Não é só sobre o sertão nordestino. Esse bloqueio atmosférico também acontece sobre a Amazônia, impedindo que ar úmido procedente do Atlântico, transportado pelos ventos de leste, ingressem na Amazônia e, em razão disso, inibindo a formação de nuvens de chuva e, consequentemente, reduzindo o índice pluviométrico na Amazônia, o que favorece, inclusive, a ocorrência de incêndios florestais na região, a redução da vazão dos rios. Nós vimos recentemente, El Niño recente, níveis dos rios amazônicos muito abaixo do que realmente ficavam no passado. Claro que existem outros elementos contribuindo para isso, como o aquecimento global, as mudanças climáticas em escala planetária, enfim. Aqui nós temos bloqueio de umidade. Esse movimento descendente cria áreas de alta pressão que dificultam a entrada de umidade vinda do Oceano Atlântico para o interior da floresta. Aqui em cima, nas imediações da linha do Equador, você tem as correntes de leste. A partir do momento que você tem o ar em movimento subsidente aqui sobre a Amazônia, isso gera um bloqueio atmosférico que é determinado pelo posicionamento de uma área anticiclonal ou de um centro de alta pressão atmosférica sobre a Amazônia. Redução da convecção local. Com a atmosfera estabilizada pelo ar descendente, impede a subida do ar quente e úmido, procedente do processo de evapotranspiração, inibindo a formação de nuvens de chuva. O processo de evapotranspiração ele continua injetando umidade na atmosfera. O problema é que o ar subsidente inibe a formação de nuvens de chuva, porque se esse ar quente e úmido fica comprimido na baixa camada da troposfera, isso cria um obstáculo à formação das nuvens de chuva e, consequentemente, você tem uma redução das chuvas na Amazônia Oriental e na Amazônia Setentrional, prejudicando produtores rurais, comprometendo a vazão de determinados rios e também favorecendo a eclosão de incêndios florestais na região. Aqui, por que, por ocasião do El Niño, chove tanto em parte da região sul? Aqui nós temos essa imagem de satélite, né? Um sistema de tempestades muito ativo sobre o Rio Grande do Sul, parte do Uruguai, Argentina, Paraguai. Repare, o aumento das chuvas no sul do Brasil durante o El Niño deve-se principalmente à intensificação da corrente de jato subtropical. Essa corrente que sopra de oeste para leste, nos altos níveis da troposfera, mais ou menos a 12 quilômetros de altitude. Esse fenômeno altera a dinâmica dos ventos na alta atmosfera, o que gera os seguintes efeitos: bloqueio das frentes frias. Como o jato subtropical ele sopra aqui em cima, ele bloqueia o avanço das frentes frias procedentes do sul do Brasil, tá? O El Niño fortalece o jato de ventos que sopra de oeste para leste sobre o sul do país. Esse fluxo atua como uma barreira impedindo que as frentes frias avancem para o sudeste e centro-oeste.
Como resultado, esses sistemas ficam presos sobre a região sul por mais tempo. Então, o que eu chamo a atenção? Ora, a partir do momento que você tem o ar frio e úmido procedente do sul, ingressando lá no sul do Brasil, tá? Procedente do sul, que eu digo, é procedente do sul do continente sul-americano. Então, as frentes frias, quando ingressam no Brasil, normalmente estão com bom padrão de umidade. Então, essas frentes frias, elas recebem um reforço da umidade que vem da Amazônia, que essa umidade é deslocada, né, pelos rios voadores. Então, quando o El Niño se manifesta, você tem o aumento da incidência de ventos de noroeste que descem da Amazônia Ocidental em direção ao sul do Brasil. Ora, quando esse ar frio e úmido encontra-se com ar quente e úmido, temos ali os ingredientes indispensáveis para a formação de sistemas de tempestade. Ora, se as correntes de jato subtropical bloqueiam essa frente fria e esse ar quente e úmido, combinado com ar frio e úmido, produzem nuvens de tempestade, esses sistemas acabam ficando ativos durante muitos dias, razão pela qual nós temos chuvas torrenciais com potencial de provocarem alagamentos, destruição de lavouras, deslizamento de encostas, destruição de pontes, enfim, prejuízos materiais, prejuízos econômicos enormes. Então, logicamente que é preciso que as autoridades do sul do Brasil já comecem a planejar, né, as medidas de enfrentamento do El Niño, uma vez que as previsões indicam que o fenômeno estará ativo a partir do segundo semestre de 2026. Então, o aporte de umidade, a circulação alterada, favorece o transporte de ar quente e úmido da Amazônia Ocidental para o sul, servindo de combustível para a formação de tempestades severas e persistentes. Aquilo que eu acabei de dizer. O ar frio e úmido procedente do sul, encontrando-se com ar quente e úmido procedente da Amazônia Ocidental, criam os ingredientes necessários para a formação de sistemas de tempestades que permanecem ativos por vários e vários dias, causando enormes transtornos à população e também prejuízos econômicos. Aqui nós temos, né, para que vocês possam entender, essa faixa verde aqui é o jato subtropical, jet é jato, a corrente de jato subtropical, repare, né, que ela está vindo de oeste para leste. Quando o El Niño se manifesta, essa corrente sobe um pouco mais para o norte. Esse símbolo aqui é uma frente estacionária. O triângulo azul representa a frente fria e o vermelho em semicírculo a frente quente. Então você tem aqui a frente estacionária sobre o sul do Brasil. Esse ar quente e úmido vindo da Amazônia, aqui ó, jato de baixos níveis persistentes, é que trazem esse ar quente e úmido da Amazônia, ventos de noroeste. Então, criando-se as condições ideais, né, para a formação de sistemas de tempestade. Aqui, ó, El Niño primavera. A primavera do hemisfério sul é o período em que o El Niño causa chuvas mais violentas, aquelas com maior potencial de inundações e que causam mais prejuízos no sul do Brasil. E aqui você tem aqui o seco, né, aquilo que eu falei ainda há pouco, em função do El Niño. Então, é muito importante que vocês conheçam com maior detalhe essas consequências do El Niño no território brasileiro. Como o jato subtropical atua no El Niño? Intensificação, o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial fortalece o jato subtropical. Posicionamento e bloqueio, ele tende a se posicionar sobre o sul do Brasil e o norte do Chile, atuando como um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias para a região centro-oeste e também para a região sudeste do Brasil. Barreira para frentes frias. Esse posicionamento impede que as frentes frias avancem para o norte e nordeste, mantendo-as estacionárias sobre a região sul.
Então, quais são as consequências para o Brasil disso? Chuvas intensas no sul, o aprisionamento das frentes frias resultam em precipitações volumosas e tempestades persistentes nos estados do sul. Secas no norte e nordeste. Como a umidade não avança, essas regiões enfrentam períodos prolongados de seca, que também causam enormes prejuízos aos produtores rurais, além do mais, também incêndios e também problemas para o abastecimento de cidades. Invernos mais amenos. O bloqueio do ar frio vindo do sul impede quedas bruscas de temperaturas no sudeste e centro-oeste, resultando em invernos com temperaturas acima da média, o que deve acontecer agora em 2026, porque o El Niño já estará sendo configurado e teremos um inverno com padrões de temperatura um pouco acima da média. Então, esse fenômeno climático é um fenômeno que causa perturbações climáticas em todos os continentes, tá? E eu chamo a atenção, toda vez que o El Niño se manifesta, nós temos uma elevação da temperatura média do planeta. Se 2025 foi o terceiro ano mais quente até então registrado pelos cientistas, lembrando que em 2025 estávamos sob a influência da Laninha, há uma possibilidade real de 2026 ser o ano mais quente registrado pela ciência. Estamos passando por esse processo de aquecimento global e o El Niño, quando se manifesta, os padrões de temperatura médias, na maior parte do planeta, ficam acima dos padrões normais. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquele like, compartilhe o vídeo. Se tiver dúvida, pergunte. Estou à sua disposição. O canal GeoGênio é uma plataforma de ensino sem fins lucrativos. O único objetivo desse professor é ajudar você que está se preparando para um concurso militar, para um concurso de vestibular ou qualquer concurso que caia a geografia, ter um melhor rendimento e, consequentemente, ser aprovado, porque o canal GeoGênio é uma plataforma que democratiza o ensino da geografia. A única coisa que eu peço é que ajude a divulgar esse canal. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui! Só esqueci de dizer que essa aula foi gravada no dia 25 de janeiro de 2026. Forte abraço!